Arrebatamento da igreja. Você sabia que o arrebatamento da igreja não é da forma como te contaram? Existem interpretações equivocadas sobre esse tema. Alguns teólogos acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e outros acreditam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Mas e se eu te disser que não será nem antes nem durante a grande tribulação? Sim, isso mesmo que você ouviu. Será no final da grande tribulação. Fique comigo até o fim, e você será abençoado ou abençoada com a verdade única que a Bíblia nos declara. Então, vamos lá. O primeiro contexto sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Cristo está narrado no livro de Jó 19, 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Já está profetizando a vinda do Senhor, e que ele verá a Deus na sua carne e corpo glorificado, o que fala da ressurreição dos mortos. O segundo contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Cristo é descrito no livro de Isaías 66, 16 ao 18, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam, nos jardins, uns após outros. Os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão, e verão, a minha glória. Perceba que Isaías está profetizando que o Senhor entrará em juízo com toda a carne, e que vem o dia em que o Senhor ajuntará todas as nações e línguas, e essas mesmas nações verão a sua glória. Perceba que não está se referindo apenas à língua de Israel, mas sim a todas as línguas. O terceiro contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Cristo está narrado no livro de Daniel 7. 13 Ó fortim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Neste contexto, Daniel tem uma visão profética, na qual vê um como o filho do homem nas nuvens do céu, e a ele foi dado domínio, honra e o reino, e que, como disse Isaías, todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu domínio será eterno. E esse contexto fala do Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. O quarto contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Cristo está narrado no livro de Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Neste contexto, o profeta Daniel fala que, naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o começo das nações. Mas nesse momento serão livrados aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. A palavra livrar no original hebraico é malé, que significa escapar, salvar, libertar. Esse versículo fala sobre o momento de grande angústia quando o arcanjo Miguel se levantará para livrar o povo de Israel, um momento de proteção e salvação. Essa mesma palavra é usada no momento do dilúvio, com Noé, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, e Daniel na cova dos leões. Portanto, o correto é livrar e não tirar. O quarto contexto que fala da vinda do Senhor Jesus, Cristo está no livro de Zacarias 9, 14 e 15, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeito, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. E encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Perceba que o profeta Zacarias está profetizando que o Senhor Jesus Cristo será visto sobre eles. Quem são eles? Os inimigos de Israel que se ajuntaram para a batalha contra o arraial dos santos. E o profeta fala claramente que o Senhor soará a trombeta. O quinto contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de Zacarias 14, 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações,
como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Novamente o profeta fala que ele virá e que ajuntará todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Essas todas as nações se referem aos países vizinhos de Israel, não significando que todas as nações do mundo estarão envolvidas. O sexto contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de Mateus 24, 14a ou 21, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Perceba que quem está narrando essa profecia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala que virá o fim, e confirma a fala do profeta Daniel, em Daniel 12, 9 ao 13, e ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Perceba que o anjo aqui fala para Daniel que ele descansará, se referindo à sua morte, mas que no final dos dias ele se levantará, se referindo à sua ressurreição nos ares. O sétimo contexto ainda está no livro de Mateus 24, 29 ao 31. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Perceba que o próprio Senhor Jesus Cristo está falando, logo depois da aflição, e não antes nem durante a aflição, mas especificamente depois. Ele continua narrando que todos os povos, nações e línguas verão o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória, como falou o profeta Zacarias. Ele enviará neste momento os anjos para juntar os seus escolhidos, referindo-se à ressurreição daqueles com seus nomes escritos no livro da vida. O oitavo contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no mesmo livro de Mateus 24, 37 ao 41. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Jesus continua narrando sobre sua vinda, e compara com os dias de Noé, em que ninguém percebeu até o dilúvio chegar. Quando ele vier, levará um e deixará outro, referindo-se aos que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e têm seus nomes escritos no livro da vida. O nono contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de Atos 1, 9 ao 11. Quando diz isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Romanos Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui dois homens vestidos de branco, sem sombra de dúvida, dois anjos do Senhor, disseram que da mesma forma que Jesus subiu ao céu, ele voltará. O décimo contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo fala que depois da última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Esse é o momento do arrebatamento. Não existe transformação antes da ressurreição, e nem arrebatamento antes da ressurreição. O contexto fala claramente. O 11º contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo fala com muita propriedade que o Senhor Jesus Cristo descerá com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. O 12º contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opa, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo pede que não nos movamos do ensino que ele sempre passou, sobre nosso encontro nos ares e arrebatamento. Ele deixa claro que isso não acontecerá antes da manifestação do Anticristo. O 13º contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. O apóstolo Pedro reafirma que o dia do Senhor virá. Neste dia, haverá não apenas a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento, mas também o fogo para os ímpios, conforme fala o profeta Zacarias. Esse será um dia de glória para os que estiverem em Cristo e de trevas para os que negaram a Cristo. O 14º e último contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo está no livro de Apocalipse 24 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O apóstolo João está afirmando que viu as almas daqueles que não aceitaram o sinal da besta, nem a sua imagem, e que eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos milênio. João também afirma que bem-aventurados os que fizerem parte da primeira ressurreição. Não há arrebatamento sem ressurreição, e não há ressurreição sem a vinda de Cristo. Só seremos transformados ou arrebatados seguindo este plano. O Anticristo se revela. Ele persegue os santos, ou a igreja. O Senhor Jesus Cristo aparece nas nuvens. Os mortos ressuscitam primeiro. Finalmente somos arrebatados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você achou desse assunto? Se Deus falou ao seu coração, comente para que possamos nos alegrar. Compartilhe com alguém querido que você ame. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Até mais.